Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 16. Romanos 16, nós vamos ler versos 25 a 27. Romanos 16, versos 25 a 27. Preste muita atenção no que nós vamos ler. Se você ler isso que vamos ler descuidadamente, você não vai enxergar a riqueza que tem nesse texto. Mas se você ler com calma, pensando, né? A Bíblia é assim, você tem que ler com calma, pensando, tentando entender, pedindo a Deus que te dê sabedoria. Então, se você assim o fizer, você vai encontrar uma riqueza de informação que nós vamos ler. Verso 25. É o finalzinho da carta de Paulo aos Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de quê? Da velha aliança? Não, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio, um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então aquela perguntinha: por que Paulo escreveu essa carta aos Romanos? Se eu quiser entender o que é evangelho, eu tenho que conhecer a carta de Paulo aos Romanos. É como temos dito centenas de vezes. Evangelho não é, olha, vem aqui para a igreja que a tua vida vai mudar. Você está com um problema na família, vem para aqui para a tua igreja, faz uma campanha para a família que a tua vida vai mudar. Você está com um problema financeiro, vem para a tua igreja, dá o dinheiro para a igreja, que você vai ficar rico. Ah, você está triste, vem para a igreja que você vai ficar alegre. Isso aí não é evangelho. Porque esses problemas todo mundo tem. Todo mundo tem problema, né? Então eu vou na igreja como um lugar que se eu for lá vai acontecer alguma coisa e Deus vai mudar a minha vida. Aí a pessoa vai para a igreja, não vai ouvir nada do evangelho. Vão pôr ela debaixo das campanhas de prosperidade, campanha de libertação, sobe no monte, desce do monte, fica sem comer. Vão pôr ela debaixo de um jugo pesado, torná-la uma religiosa. Ela não ouviu nada do evangelho. Aí vão trazer as pregações do Velho Testamento, tem que rodear a muralha, vai cair fogo do céu. E ela não vai ouvir nada do evangelho. Porque evangelho não é isso. O que é o evangelho? A pessoa tem que aprender o que aconteceu em Gênesis 3, a queda do homem, a raça humana toda ficou uma raça estragada. O mundo que nós vivemos é um mundo perdido, constituído de uma raça humana estragada, pervertida, toda deformada. Entende? E como o homem vai sair dessa situação? Ele não tem forças para sair dessa situação. Foi por isso que um dia Deus se transformou num homem, né? Jesus é o verdadeiro extraterrestre. Um dia Deus se transformou num homem. Veio, andou como homem, fez milagres, foi para a cruz, nos libertou da própria lei do Velho Testamento, levou os nossos pecados para trazer a salvação eterna. E aquele que acreditar no que ele fez, vai ter a vida eterna, porque um dia todos nós vamos morrer. Mas a partir dessa nossa saída do corpo, nós vamos entrar numa vida eterna e viver eternamente com Deus. Vamos ter um corpo lá glorificado, que não envelhece, não tem dor, não tem sofrimento. E isso é o evangelho. O evangelho não é ficar prometendo, você vai ter trabalho, você vai ficar rico. Isso é o falso evangelho. As pessoas vêm para a igreja, não vêm para ter conhecimento, elas vêm para querer solução de problema. E fica aquele monte de gente cega, às vezes dominado por uma liderança, o pastor manda na vida deles, faz o que eles querem, e fica aquele monte de gente bitolada que não pode pensar. Se fizer alguma coisa, não pode, fica alguém controlando a vida deles. Isso aí não é evangelho. O evangelho nos põe em liberdade.
Então, para mim entender qual é o evangelho, se eu não entender carta de Paulo aos Romanos, eu vou ficar evangelizado, Deus, resolve meu problema. Eu crio um monte de problema, peço para Deus resolver. Né? Eu brigo com a esposa briga com o marido, eu vou lá, resolve meu problema. Não foi eu que briguei, sou eu que tenho que me reconciliar com o marido ou esposa. Não adianta pedir para Deus resolver. Eu sou o criador do problema. Agora a igreja, o que é evangelho? Eu venho para conhecer as coisas eternas. Conhecer quem é Jesus Cristo, que Ele fez por mim, com a promessa de ter uma vida eterna. Enquanto nós estamos vivos, parece que você não vai morrer. Mas um dia você vai passar pela morte. Vai ou não vai? Ou você acredita que é só o vizinho que vai morrer? Um dia, nós vamos passar pela morte. Esse corpo vai parar. Mas o que o Evangelho nos mostra? Que nós somos um homem interior. E a hora que esse corpo morrer, a gente vai sair de dentro disso. E nós vamos viver eternamente numa vida com Deus, num nível que nunca passou pela mente nem pelo coração do homem. Nós vamos viver uma vida eterna. É isso, é o resumo. Então, se eu não entender a carta de Paulo aos Romanos, eu não entendo o que é evangelho. Eu vou achar que Deus é um Deus que resolve problemas, é o gênio da lâmpada. Né? Você esfrega... Já assistiu isso, né? Tem a lâmpada lá, a lâmpada do Aladim, é o nome dela? Não. Aí a pessoa esfrega assim, sai um cara forte, bonitão, sai Jesus lá de dentro, né? Ele sai assim com os olhos azuis, com aquela mão bonitão, né? Tatuado aqui uma cruz. Aí aparece o gênio, Jesus é o gênio. Aí Jesus, sim, amo, faço os seus pedidos. Eu quero casa, eu quero carro, eu quero casar, eu quero ficar rico, eu quero. Sim, amo, vou fazer tudo. As pessoas pensam que Jesus é isso, é o gênio da lâmpada. Não tem nada a ver com o evangelho. Estamos definidos nesse pensamento? Então eu preciso conhecer o que é evangelho. Evangelho não é Velho Testamento. Evangelho começa da cruz para frente. Velho Testamento tem histórias bonitas, Deus fez coisas bonitas no Velho Testamento, mas é a história do povo judeu. A lei foi dada para os judeus, não para mim. E tudo aquilo que Deus fez no passado, fez em torno de uma nação de Israel, que eram os judeus. Tudo aquilo, eu não encontro o evangelho ali, mas depois que Cristo morre na cruz, ressuscita, aí o evangelho é revelado. Então na cruz a velha aliança acabou, o judaísmo acabou, a lei acabou, tudo aquilo acabou. E começa-se a nova aliança no sangue dele. Na ceia o pastor fala, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aí eles vivem lá no Velho Testamento. Eles não entram na nova aliança. Então, evangelho da cruz para frente. Tem um personagem principal que teve revelação do evangelho no Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Está bem definido isso no seu coração? Então, o que nós lemos aqui em Romanos? Vou ler de novo, verso 25, de Romanos 16. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, Paulo fala, segundo o que? O meu evangelho. O meu evangelho. De quem era o evangelho? Ele teve revelação, olha lá. O meu evangelho. E a pregação de quê? O que Paulo pregava? Ele pregava lá, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. É isso que nós vamos falar. Conforme a revelação do mistério, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio. Esse mistério foi guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé em todas as nações. Que mistério é esse que foi guardado em silêncio? É o evangelho da graça de Deus. Você sabia que o evangelho da graça de Deus, ele só é revelado depois da cruz? Você sabia que esse evangelho da graça de Deus, ele só é revelado quando Cristo diz está consumado, e dali para frente o evangelho passa a ser uma coisa que estava oculta da velha aliança e foi revelado depois da morte de Cristo na cruz. Então você vai ver o pessoal da fé do Velho Testamento, foram pessoas que acreditaram, mas eles não tiveram compreensão do evangelho. Isso que eu quero que você entenda. Moisés não abriu o mar, não é?
né? Fez coisas extraordinárias, não libertou o povo do Egito. Mas Moisés não teve compreensão do evangelho da graça de Deus, porque Cristo viria milhares de anos depois, iria morrer na cruz. E o evangelho era uma coisa que estava oculta aos olhos de Moisés. Qual era a função de Moisés? Libertar o povo do Egito, introduzir o povo na terra prometida. Agora, o que Moisés conheceu do evangelho da graça, das cartas de Paulo? Ele não conheceu nada. Ele viveu milhares de anos lá para trás, ele conheceu Deus, creu em Deus, creu. Mas ele não teve conhecimento do evangelho da graça de Deus. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então, sempre quando você vê os personagens do Velho Testamento, você tem que pensar assim: o que esse homem do passado, que foi um homem de Deus, ele conheceu do evangelho da graça? O que Josué conheceu do evangelho da graça? Moisés morreu, Josué tinha que entrar na terra prometida e o primeiro obstáculo era a muralha de Jericó, era Jericó. Deus deu uma estratégia para Josué, rodear 7 dias e no 7º dia 7 vezes. E eles rodearam e aquilo caiu. Essa era a função de Josué. Agora, o que Josué entendeu do evangelho da graça de Deus? Ele entendeu de batalha, ele entendeu de pela fé derrubar a muralha. Mas o que ele entendeu das cartas de Paulo, da salvação pela graça, do sacrifício perfeito na cruz? Ele não entendeu nada, ele não tinha conhecimento disso. Ele creu em Deus? Claro. Ele creu em Deus para vencer, derrubar a muralha. Mas se você pudesse encontrar Josué, só para você, uma ilustração simples. Josué, me fala alguma coisa do evangelho da graça. Ele olhar para você e falar assim: olha, eu sei como a muralha caiu, que nós vencemos. Eu lembro quando Moisés trouxe a lei, o rosto dele veio brilhando. Eu lembro que eles fizeram um bezerro de ouro. Eu estava lá no meio, era contra tudo aquilo. Mas isso que você está falando do evangelho da graça, eu não entendo nada. O que é isso? Ele não entendeu nada. Porque o evangelho da graça ia ser revelado lá na frente, muito tempo depois. Por isso que eu tenho que mudar de mentalidade. Eu não posso viver escravizado nas pregações do Velho Testamento. Não posso querer trazer os costumes judaicos para dentro da igreja. Não tem mais muralha de Jericó para ser derrubada. A muralha caiu lá. No tempo de Jesus não existia mais muralha em Jericó. Ele curou o cego de Jericó. Zaqueu, que se converteu, morava na cidade de Jericó. Não tinha mais muralha. Mas eu posso criar uma batalha invisível na tua cabeça dizendo que seus problemas são a muralha de Jericó. E fazer você ficar rodeando uma muralha imaginada dentro da igreja, achando que fazendo a campanha de Jericó, as muralhas da tua vida vai cair, mas aquilo foi lá para o passado. Então, quando eu ouvir e ver os personagens do Velho Testamento, eu tenho que entender assim: olha, foram homens de Deus, mas eles não entenderam nada das cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo vieram milhares de anos depois. Então, para mim ter uma vida de fé, eu tenho que dividir velho para lá e novo para cá. Eu não posso levar a igreja, ficar pregando aquela mentalidade do Velho Testamento uma vida inteira, porque aquilo acabou na cruz. Por isso que existe o Novo Testamento. O velho se passou. Eu não vou trazer a mentalidade judaica e pôr na cabeça das pessoas e dizer que isso é... Vou pregar o evangelho. Ele abre lá no Velho Testamento e só fica pregando aquilo. É o rei Ezequias, né? Porque Zacarias falou isso. Porque caiu fogo do céu com Elias. Porque o outro sacrificou o segundo boi. Porque a campanha de Gideão. Não dá, isso é mentalidade judaica. Então, quando eu falo de evangelho, eu tenho que entender que toda aquela gente do Velho Testamento, eles entenderam de Deus para o tempo deles. Mas hoje o conhecimento que nós temos é muito superior a tudo aquilo, porque o evangelho, nós estamos depois da cruz, a nova aliança já foi revelada. Você tem que ter essa divisão, repito isso 1000 vezes e vou repetir mais 5000. Se não houver essa divisão dentro de você, você não tem visão do que é o evangelho, você não entra naquilo que é o evangelho da graça de Deus. Tua mente já está dividida aí, o coração certinho. Agora Paulo está dizendo que um mistério esteve em silêncio nos tempos eternos. Que mistério é esse? Era a revelação do evangelho. Foi uma coisa que Deus ocultou. Deus deu alguns sinais no Velho Testamento sobre a vinda de Cristo. Mas o evangelho não foi claramente revelado lá. Eram alguns pontinhos que eles tiveram entendimento. Então, o evangelho estava oculto das pessoas da velha aliança.
Estava oculto. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso? Vamos lá. Vamos para Gênesis. Falar um pouco de Abraão, né? Gênesis capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12 é quando Deus chama a Abraão. E o nome dele era Abrão e passou a ser Abraão. Então vamos lá, vamos ver se Abraão conheceu o Evangelho da graça de Deus. Olha lá, Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, até então o nome dele não tinha sido mudado para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí Deus fez uma promessa para ele, ó: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora veja a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Abraão vivia em Ur dos Caldeus, era um idólatra. Deus se revelou para ele, chamou ele para o ministério e falou: olha, você sai da sua parentela, vai para um lugar, eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, de você vou fazer uma grande nação. Abraão obedeceu e foi, né? E Deus prometeu um filho, e esse filho não vinha. Um dia ele se deitou com a escrava, gerou um filho da escrava, que não era para fazer isso, deu mancada, e a esposa dele não lhe dava filho. Ele apresentou o filho da escrava para Deus. Deus falou: não, você fez uma coisa errada, você vai ser pai do filho que vem de Sara, sua legítima esposa, né? Demorou 25 anos para esse filho nascer. Esse filho um dia nasceu, e depois de um tempo Abraão morreu. O que Abraão entendeu do Evangelho da graça de Deus? Não entendeu nada. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Olha, faz isso que eu estou te falando, vai para esse lugar, você vai ser abençoado, e as famílias todas da terra vão ser alcançadas através de você. Eu vou fazer de você uma grande nação. O que Abraão viu? Abraão viu Isaac, ele não viu a grande nação. Ele só entendeu que Deus levaria Isaac e depois o outro filho, e vai até essa nação ser constituída. Mas Abraão morreu e só viu Isaac, ele não viu a grande nação, ele não teve conhecimento nenhum do Evangelho da graça de Deus. Ele foi um homem de Deus, claro, é chamado pai da fé, onde a verdadeira fé se originou. Mas ele entendeu o Evangelho da graça de Deus. Como que ele poderia explicar como todas as famílias da terra serão abençoadas através de mim? Como? E ele morreu sem saber. Ele foi o pai da fé? Foi. O que ele conheceu do Evangelho da graça de Deus? Não conheceu nada. Agora, milhares de anos depois, através da revelação do Evangelho da graça de Deus, Paulo vai explicar a forma que Deus abençoaria todas as famílias da terra, e através de quem Deus abençoaria todas as famílias da terra. Vai ser revelado ao apóstolo Paulo um conhecimento que Abraão jamais pensou em ter, ele nem viu, ele morreu antes que tudo isso acontecesse. Então vamos lá, Gálatas capítulo de número 3, Gálatas capítulo de número 3. Vamos ver o que Paulo fala. Paulo é revelado a Paulo como Deus abençoaria todas as famílias da terra através de Abraão. Então Gálatas capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do verso 15. Todos acharam? Olha lá. Irmãos, eu espero você achar. Acha, eu quero que você acompanhe. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga e nem lhe acrescenta coisa. Agora vem a revelação que Paulo teve da promessa que Deus fez para Abraão, e como Deus alcançaria todas as famílias da terra, e qual mensagem as famílias da terra iriam ser alcançadas, né? Então ele fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é o quê? Cristo. Então a pergunta: como Deus alcançaria todas as famílias da terra
e as abençoaria, através de um descendente. Não foi através de toda a nação dos judeus. Foi através de um descendente. Quem era esse descendente? Cristo, porque quando Cristo iria ao mundo, iria morrer na cruz, a forma de todas as famílias da terra serem abençoadas seria através do que Cristo fez na cruz. Você pode ver que os judeus não se misturavam com os demais povos. Os judeus pegaram a lei, a religião deles e se fecharam. Eles nem se comunicavam, eles achavam que todo mundo eram cachorrinhos. Pode ver quando Pedro é chamado para ir na casa de Cornélio, lá em Atos. Pedro fala, não vou entrar na casa dele. Deus precisou dar 3 vezes uma visão para Pedro. Qual foi a visão que Pedro teve? Vinha um lençol do céu com animais que na lei era considerado impuro, não poderia ser comido. Então Deus fez abrir o céu, veio aquela visão, um lençol cheio de animais que não poderia ser comido para o judeu, e Deus falou assim para Pedro, pega, mata e come. Aí Pedro falou, não, Senhor, de acordo com a lei, eu não posso comer coisa comum e imunda. E essa visão, esse lençol veio 3 vezes, e no final da 3ª vez, Deus disse o que para Pedro? Pedro, não considere comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Por quê? Porque Pedro considerava os gentios comum e imundo. Não era permitido ao judeu entrar na casa de gentios. Então Pedro entendeu a palavra. Então se o Senhor purificou o gentil, ele não é mais comum e imundo, porque Deus purificou. Aí depois de tudo isso ele consentiu em entrar na casa de Cornélio. Primeira coisa que ele falou para Cornélio quando chegou na casa dele: a um judeu não é permitido entrar na casa dos gentios. Vocês estão entendendo? Entende? Sim ou não? Então, como que Deus abençoaria, cumpriria aquela promessa feita a Abraão? Com a vinda de Jesus Cristo, com a revelação do Evangelho da graça de Deus. Essa mensagem seria um instrumento usado por Deus para abençoar todas as famílias da terra. Não foi com a lei que ele foi abençoar, não foi com a velha aliança que ele iria abençoar. Foi com a nova aliança, a mensagem que abençoaria e salvaria todas as famílias da terra. Abraão entendeu isso? Não entendeu. Será que está tendo efeito na tua mente isso que eu estou dizendo? Está clareando as coisas? Então, recapitulando, todos aqueles personagens do Velho Testamento, eles tiveram uma pequena compreensão do futuro, né? Pensa um pouquinho. Aquela gente nunca viu um avião, um celular, um carro. Você nasceu com quase tudo isso, praticamente. Não nasceu? Hã? Como que eles viviam? O negócio deles era agropecuária, hortas, né? Eles viviam em troca de mercadoria. Qual a compreensão de Deus deles? Todas aquelas informações que tinham no Velho Testamento. Eles não compreenderam o Evangelho da graça de Deus. Mas nós nascemos num tempo depois da cruz, onde nós temos a Bíblia completa e o Evangelho da graça de Deus ali dentro, tudo direitinho, a mensagem do tempo do fim. Então, através do Evangelho, é que Deus abençoaria, cumpriria aquela promessa feita a Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Como que seria abençoada as famílias da terra? Através do quê? Da pregação do Velho Testamento? Não. Através da pregação do ensino do Evangelho da graça de Deus. E quando começa o Evangelho, quando Cristo morre na cruz, ele diz o quê? Está consumado. Agora vamos lá para Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Para quem foi revelado esse Evangelho da graça de Deus profundamente? Para o apóstolo Paulo. Então Atos capítulo 9, olha lá. A partir do verso 1, vamos ver o que é dito a respeito do apóstolo Paulo. Então, Atos capítulo 9, verso 1 a 9. Vou ler. Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Quem é Saulo? É Paulo. O nome dele vai ser Paulo. Então, o que ele fazia? Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era um judeu, nasceu debaixo da lei.
não acreditava em Jesus Cristo e saía atrás das pessoas que acreditavam para aprisioná-las e matá-las. Olha com quem nós estamos lidando. Pediu carta nas sinagogas de Damasco a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz. Não vendo nada, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Olha, Paulo não está procurando Deus, ele não está no louvor da igreja, ele não está lá, um monte de gente tocando, olha, aceita Jesus, aceita hoje, aquela coisa melada para mexer com a emoção da pessoa, para ela vir na frente, aceitar Jesus. Não, ele está com autorização, que se ele encontrasse alguém nas sinagogas, nos lugares de reunião dos judeus, eles trouxessem, que crescem em Jesus Cristo, ele iria trazer preso para Jerusalém. É um cara que está contra o Evangelho, contra Jesus, não crê em Jesus Cristo. Ele nem imagina que Jesus Cristo é verdadeiro, porque ele acredita que Jesus Cristo é um falso profeta. Agora, o que acontece? Ele está indo no caminho da estrada de Damasco, aí brilha uma luz, olha, presta atenção nesses detalhes. Brilha uma luz, ele cai por terra. A Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, diz só que ele caiu por terra, né? E de repente ele ouve uma voz: Saulo, por que você está me perseguindo? Imagine o nó que deu na cabeça dele. E ele falou: quem és tu? Ele não sabia quem estava falando com ele. E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o que aconteceu com ele. Ele está com autorização para prender os cristãos de Damasco, se os achasse lá. Aí Jesus vem e aparece para ele, brilha aquela luz, ele cai por terra, ouve a voz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Olha o nó que deu na mente dele. Instantaneamente ele falou: então Jesus existe. Então Jesus existe, ele é verdadeiro. E a minha religião? E o meu judaísmo? Entrou num enorme conflito dentro dele. Ele não se arrependeu dos pecados, ele não confessou os pecados, ele não foi nenhum apelo lá na frente para aceitar Jesus. Jesus se revelou a ele e ele entendeu instantaneamente que Jesus era verdadeiro. Vocês estão entendendo? Ele não teve ajudazinha humana, ninguém pegou na mão para levar lá no altar, ele não fez nenhuma campanha, mas Jesus se revelou a ele. É isso que acontece, meus irmãos. Eu posso estar dentro de uma igreja dizendo que eu sou crente e não sou. Posso estar envolvido em trabalho dentro da igreja, debaixo de lei, fazendo um monte de coisa, e nunca ouvi o Evangelho. Mas um dia acontece isso, quando você menos espera. Pode ser rápido, pode ser demorado, acontece aqui dentro. Jesus aparece para você: pastor, mas vai cair, vai vir uma luz do céu. Não, como que Jesus vai aparecer para você? De repente você ouviu uma pregação do Evangelho da Graça, você fez assim, tim, você acorda, começa pequenininho. Parece que um cordão puxou você de dentro, assim você está indo, daqui a pouco começa um pequeno entendimento, vai abrindo, e você vai enxergando Jesus, vai entendendo, vai clareando, você começa a ter sede da pregação do Evangelho da Graça. Isso é um mistério, é um milagre. Então, Jesus apareceu para mim, já era crente há 20 anos, eu pensei que era crente de verdade, mas não era. Quando eu li Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, mas é pela fé, e entendi o que era justificação, eu acordei para um mundo totalmente diferente da Bíblia, do Evangelho, e eu vi que tudo aquilo que eu cria era Velho Testamento, não era Evangelho, eu não conhecia o Evangelho. Então, Jesus se revelou, e por isso que eu não fico preocupado, querendo forçar alguém a acreditar em alguma coisa.
Porque eu sei que quando a mensagem do Evangelho é pregada, ela é autossuficiente, ela é poderosa. Entende? Então, quando chegar num coração maduro, Deus vai abrir o entendimento e a pessoa vai entender. Eu não preciso ficar gritando, brigando, discordando, forçando. Quem faz a pessoa entender não sou eu, é Deus, através da revelação que o Espírito Santo dá dentro do coração da pessoa. Então, Paulo, que era um perseguidor da igreja, nós vamos falar muito dele nesses anos ainda. Jesus apareceu para ele, se revelou para ele, chamou ele para ser o pregador do Evangelho da graça de Deus. Aquele homem que era judeu, debaixo do judaísmo, que era contra Cristo, não buscava Cristo, não cria em Cristo, ele teve revelação de Jesus Cristo e aí ele foi dado o quê? Isso que ele fala, o mistério que esteve em silêncio nos tempos eternos. E Paulo teve os olhos abertos. Então nós estamos vivendo num tempo extraordinário, onde Deus está abrindo os olhos de muitas pessoas através da pregação do Evangelho da graça de Deus, pessoas que estavam no meio evangélico há muito tempo, nas igrejas que não pregam o Evangelho. Eu não sou contra igreja nenhuma, viu, meus irmãos? Mas as igrejas que ficam na campanha, volta o sacrifício, o dinheiro vai ficar rico, e não abre a mente das pessoas para entender a verdade do Evangelho. Então nós estamos vivendo um tempo de pessoas que estão sendo abertas, pessoas que ninguém dá nada por elas. Às vezes elas não estão nem na igreja, mas vai entender. Não tem como segurar isso, né? E a Paulo foi dado a revelação do Evangelho da graça de Deus. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 1, estamos aí em Atos, né? Vamos lá para Gálatas capítulo de número 1. Vamos ver o que Paulo fala a partir do verso 10, um texto que nós lemos muitas vezes aqui. Gálatas 1, 10. Paulo diz assim: porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Então, só uma ressalva: o Evangelho da graça de Deus não agrada a homens. Não agrada a igreja organizada, não agrada, porque o Evangelho expõe tudo que está oculto e liberta as pessoas verdadeiramente. Ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Agora Paulo vai dizer uma coisa importante: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Agora ele vai mostrar o judeuzão que ele era. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira persegui eu a igreja e a devastava. Agora ele vai mostrar a qualidade religiosa que ele tinha. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições do meu pai, dos meus pais. Então, como é que Paulo aprendeu o Evangelho da graça de Deus? Vamos ler o 11 de novo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi e nem aprendi de homem algum. Olha como isso é forte. Mas como aprendeu, Paulo? Como você aprendeu o Evangelho? Mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. O que é uma revelação nesse quesito? A minha mente não consegue ter um conhecimento que existe no mundo espiritual. Aí Deus abre a minha mente, o meu interior, e eu passo a compreender uma coisa que eu nem sabia que existia e era verdade. Deus abre, Ele dá uma revelação dentro de mim, Ele abre no meu espírito, e eu começo a entender uma coisa que eu nunca entendi. Então o apóstolo Paulo não conhecia o Evangelho, ele era judeu, conhecia toda a lei, era observador e obediente à lei. Não conhecia nada do Evangelho, mas o Senhor Jesus Cristo abriu o entendimento dele, abriu o espírito dele, e ele começou a ter uma sabedoria que ele não conhecia, que ele não aprendeu de Pedro. Ele não foi procurar Pedro para aprender o Evangelho, ele não foi procurar João, não foi atrás de Judas, muito menos de Tiago. Não, ele não foi atrás dessa gente. O próprio Senhor Jesus Cristo começou a abrir a mente dele e revelar
o evangelho da graça de Deus direto para ele. Ele não aprendeu de homem algum, não está escrito aqui. Mas como que Paulo aprendeu o evangelho? Mediante revelação. Deus abriu o entendimento dele, para que ele pudesse ter uma visão, uma sabedoria que vem de Deus, que não passa pela mente humana. Por isso que sempre eu oro a que Deus abra o nosso entendimento. A cada culto é uma oportunidade de eu conhecer um pouquinho mais, ter um entendimento aberto. A cada pregação e exposição da palavra é uma oportunidade de eu ter entendimento aberto, de eu enxergar um pouco mais. O evangelho não é eu ficar bitolado numa igreja falando tudo a mesma coisa, tudo ao quadrado. Não, o evangelho eu aprendo a cada dia. O evangelho é uma série de aprendizado que vem de Deus, que não tem fim. Não tem uma fórmula, faz isso, faz aquilo e vai dar isso. Não tem fórmula no evangelho. Então, conforme eu vou ouvindo o evangelho, eu vou crescendo no conhecimento, eu vou começando a entender, eu vou percebendo, Deus vai acrescentando conhecimento, começa uma atração, uma sede por aquela pregação, e aquilo vai, e você vai tendo revelação. Isso que nós estamos falando aqui. Se você procurar alguém que pode até ter feito teologia e falar essas palavras que estou falando para eles, se ele não tiver entendimento aberto, ele vai dizer que tudo isso é uma heresia, que não é verdade. Dizer o quê? O Velho Testamento acabou na cruz, é só o Novo. Não, mas e Moisés? Mas e os Salmos? Mas e Davi? E os reis? E Salomão? Né? Só por revelação que eu posso compreender o que é o Evangelho da graça de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo abriu o entendimento de Paulo, e Paulo escreveu 14 cartas do Novo Testamento, mais da metade. Se você tirar as cartas de Paulo e ler Mateus, Marcos, Lucas e João, e as cartas de Judas, de Pedro, de Tiago e de João, você não vai compreender o Evangelho, porque o material que eles têm é pouquíssima coisa. As cartas de Paulo é o centro do Evangelho. Nós estamos meditando o que Paulo fala? Um mistério que esteve em silêncio, oculto, dos séculos passados, que aquelas pessoas não entenderam, mas agora com a vinda de Cristo, o mistério passou a ser conhecido. Está firmado aí na tua mente? Então, como que Paulo aprendeu o Evangelho? Por revelação. Então você só vai entender essa nossa linguagem aqui se Deus abrir o teu entendimento. É por revelação. Só entende o Evangelho da graça de Deus por revelação. É Deus que dá a revelação, que abre o entendimento. Uma pessoa pode ficar 30 anos dentro de uma igreja tradicional. Se o dia o entendimento dela for aberto para o Evangelho, ela não fica mais lá. Ela vai ver que viveu 30 anos enfiado numa tradição organizada. E nunca ouviu e entendeu o Evangelho da graça de Deus. Porque a revelação liberta você da escravidão religiosa. Então Paulo recebeu revelação como? Com o conhecimento do Evangelho, como pela revelação. Por isso que eu oro por vocês sempre. Abra o entendimento. A mente do homem, o espírito do homem, por causa do pecado, ficou uma coisa rústica, escurecida dentro dele. Então a nossa mente é boa. Olha, se eu vou estudar matemática, bom, eu nunca fui bom de matemática, mas português já fui, né? Entende? A minha mente é capaz de ter entendimento aqui das coisas terrenas, né? Eu tenho facilidade com isso, outro com aquilo. Olha, eu já tentei tocar violão, a minha mente não adianta, eu não consigo tocar violão. Tem gente que pega lá, daqui a pouco está tocando com uma facilidade, ele tem o dom para isso, né? A mente dele se enquadra ali, e os dedos também. Comigo, não. Mas as coisas de Deus é diferente, não é uma questão de eu querer com raciocínio entender. As coisas de Deus vêm por revelação. É Ele que abre a tua mente e o teu coração para que você entenda. É Ele que abre o teu coração e a tua mente para você entender o mistério que esteve em silêncio no passado. Então vamos em frente. Colossenses, capítulo de número 1. Gálatas, Efésios, Filipenses. Colossenses, capítulo de número 1. Então, pastor, a conclusão que eu estou chegando é que o Evangelho era uma coisa oculta da velha aliança, que foi revelado só depois que Cristo morreu na cruz. Exatamente isso. O Evangelho estava oculto daquela mentalidade do judaísmo do passado. Pode ver que quando Jesus Cristo vem,
a liderança religiosa não acreditou em nada do que ele falou, estava oculto diante deles, e eles mataram Jesus Cristo, e não aceitaram o que Jesus Cristo ensinava. Então, Colossenses capítulo 1, vamos ver ali, versos 26 em diante. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. O que Paulo tem em mente? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. O pessoal do passado não enxergou isso. Agora, com a vinda de Cristo, a morte dele na cruz, agora se manifestou para quem? Aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. É para isso que também eu me afadigo-me, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então o que Paulo está dizendo? Um mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Recapitulando, que mistério é esse? O conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Esteve oculto para quem? Para todo aquele pessoal do passado. Eles não entenderam o Evangelho, mas agora com a vinda de Cristo, agora que Cristo morreu na cruz, pôs um fim na velha aliança na cruz, no sangue dele ele estabelece uma nova aliança, uma nova forma de Deus se relacionar com o homem agora através da nova aliança. Agora foi revelado esse mistério que é o Evangelho da graça de Deus. As portas se abriram e esse mistério que esteve em silêncio no passado, agora Deus traz para fora, porque Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele, estabelece uma nova aliança. Por isso que a igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento, não existe. A igreja só vem existir no Novo Testamento. E a igreja não é judeus, são gentios, misturou dos dois povos, ele fez um. Não existia igreja na velha aliança, era tudo em torno do povo judeu. A igreja passa a existir aonde? Com a revelação do Evangelho da graça de Deus. Então esse mistério que esteve oculto agora foi revelado. E olha o centro do Evangelho, olha aqui, ó. Os quais, verso 27, os quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, não entre os judeus. Isto é, Cristo em vocês, Cristo em vós a esperança da glória. O que é isso? No Velho Testamento tinha aqui em templo de Salomão, tabernáculo. Na nova aliança, Cristo vem para dentro de nós. Nós, seres humanos salvos, somos o santuário de Deus. Somos filhos de Deus. Deus vem habitar dentro de cada um de nós pelo Evangelho. Isso estava escondido dentro deles. Como que eles adoravam na velha aliança? Tinha que ir no templo, todo ano eles tinham que ir no templo fazer oferta e sacrifício. Deus para eles estava preso lá entre as quatro paredes. Cristo destruiu tudo isso. Na nova aliança você pode adorar a Deus em qualquer lugar, na rua, no banheiro, na cozinha, no carro. Não tem mais lugar santo, a igreja é santo, o prédio é santo. Não, a pessoa pensa que igreja é onde as paredes, igreja somos nós. E o que o Evangelho revelou? Que Deus agora veio para dentro de nós. Cristo em vocês. Deus tem uma glória. A glória tem uma esperança. E essa esperança é Deus olhar para cada um de nós e ver Deus em nós. Cristo em nós, esperança da glória. Isso estava oculto. Estava escondido. Mas com a revelação do Evangelho, nós tivemos esse conhecimento magnífico do Evangelho da graça de Deus. Está entendendo isso direitinho? Estamos indo? Outro texto, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Volta um pouquinho. Aliás, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo do número 2. Vamos ler do verso 6. Paulo está falando de uma sabedoria.
Uma sabedoria que não é a sabedoria das pessoas, não é uma sabedoria humana. Verso 6 do capítulo 2 da primeira carta dele aos Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, que é a inteligência humana, o conhecimento humano, nem dos poderosos da época, que se reduzem a nada. Então a sabedoria humana, comparando com as coisas de Deus, é uma sabedoria que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que sabedoria de Deus que Paulo está falando? O Evangelho da Graça. Em mistério, outrora oculta, era uma coisa que estava oculta. O qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Onde estava essa sabedoria? Oculta. Esse conhecimento do Evangelho era uma coisa oculta da velha aliança. Mas agora foi revelado. Outrora oculto, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha lá, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas como eu vou conhecer o Evangelho? Olha lá, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora presta atenção, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, como? Gratuitamente. Então Paulo fala que essa sabedoria, nem os inteligentes conseguem captar, era uma sabedoria que estava oculto, mas que agora, oculta, que agora Deus revelou. Ele fala, nem olhos viram, nem passou no coração humano. Essa sabedoria não é uma questão de emoção, ou de capacidade de raciocínio. Não passa pelo coração humano, é uma coisa revelada por Deus. É Deus que abre o entendimento, para que a pessoa possa compreender essa sabedoria que estava oculta das gerações passadas. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, olha lá, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Vocês estão entendendo? Recapitulando. Então, pastor, você perguntaria, quer dizer que todos aqueles homens de fé do passado não entenderam o Evangelho? Não. Eles fizeram coisas extraordinárias. Fizeram. Moisés não bateu com uma vara na rocha, não saiu água. Quem que fez isso? É ou não é? Moisés não levantou o cajado e veio aquele vento oriental e o mar se abriu em dois, eles passaram em pé enxutos? Fez isso ou não fez? Claro que fez. Não caía lá um maná do céu, como semente de coentro, que nem uma farinha, eles já juntavam e não precisavam comer fruta, não precisavam comer carne, não precisavam nada, porque é um alimento tão completo que se eles só comiam aquilo, nem as roupas deles no deserto gastava. Não foi tudo lindo? Gideão não venceu os 300 de Gideão. Vamos fazer a campanha 300 de Gideão. Mas toda aquela gente não conhecer essa sabedoria oculta que é o Evangelho, porque ela foi revelada quando Cristo morre na cruz. Daí para frente, o personagem principal que teve revelação foi o apóstolo Paulo. Por isso que nós trabalhamos em cima das cartas de Paulo. Você vai me enjoar de ouvir falar isso, pois eu vou falar. E trabalhamos para que cada pessoa tenha domínio e conhecimento sobre as cartas de Paulo para viver na íntegra, 100% dentro do Evangelho da graça de Deus. Agora, vamos terminar onde nós começamos. Romanos capítulo de número 16, é o último capítulo. Vamos ler os mesmos versos, para terminarmos aonde começamos. Verso 25, Romanos 16, 25. Agora vamos ler com calma de novo, olha. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem é que me confirma no Evangelho? É Deus. Ele é poderoso para fazer isso.
segundo o meu evangelho. Por que Paulo fala o meu evangelho? Porque ele foi aquele que teve revelação direta de Jesus Cristo, né? O meu evangelho é a pregação de quê? O que Paulo pregava? Pregava o que foi feito na cruz. Tudo que Paulo escreveu tem Cristo como centro. As obras de Cristo na cruz e as bênçãos vindas para nós gratuitamente por aquilo que foi feito na cruz. Então Paulo pregava a obra da cruz, o Cristo crucificado, conforme a revelação do mistério, guardado como em silêncio. Isso significa que as gerações passadas não tiveram a compreensão clara do que era evangelho. Guardado em silêncio nos tempos eternos, e agora se tornou manifesto, agora foi revelado, agora com a vinda de Cristo, o evangelho se manifesta, é revelado, Deus abre o entendimento. E agora se tornou manifesto e foi dado conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Está claro isso na sua mente? Então nós somos uma geração privilegiada. Nós nascemos depois da cruz. E o evangelho está aberto através do que está escrito aqui. Agora, quem vai nos fazer entender o evangelho é o Senhor Jesus Cristo por revelação. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Vamos orar. Ó Deus da verdade, Deus que veio nos revelar o evangelho da graça de Deus. Veio abrir o nosso entendimento. Depois de anos sendo evangélico, eu não tinha entendimento sobre o que era o evangelho da graça de Deus. Queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o entendimento dos que estão aqui. Abrir o entendimento dos que vão assistir esta live que será postada em breve no YouTube. Abra o entendimento de todos. Alcance o fruto maduro, Senhor. Aquele fruto que está a um passinho de entender a verdade, que seja hoje a mente dele é aberta e ele venha a ter entendimento da verdade. E todos juntos teremos uma semana abençoada de paz e de alegria. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim. Amém.